Olá, vamos fazer algumas correções aqui da semana 6, até para a gente aprofundar aí na matéria, ok? Então vamos lá. Exercício 1 aí da semana 6. Em um restaurante existem 4 opções de bebida, 4 de bebida, então, 3 do prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço, contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Então, bom, eu preciso, usando o princípio fundamental da contagem, então eu tenho 3 opções aqui, né? Aqui o prato, aqui a bebida e aqui a sobremesa. Eu tenho quantas opções de bebida? 4. 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. Então, aqui, como é o prato principal, eu tenho 3 opções, ok? Para eu poder combinar aí, né? Na segunda opção, eu tenho bebida. Eu tenho quantas bebidas? 4 bebidas. E a sobremesa, eu tenho 2 opções de sobremesa. Então, eu tenho, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 vezes 4 vezes 2. Então, eu tenho 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, eu tenho 24 maneiras diferentes de montar o meu almoço, ok? Com um prato principal, uma bebida e uma sobremesa, ok? Questão 2 aí. Analise uma das situações abaixo e classifique-as como 1. Permutação, 2. Arranjo ou 3. Combinação. Lembrando que permutação é quando eu tenho a mesma quantidade de possibilidades, né, de critérios, é a mesma do meu desejo final. O arranjo é quando essa ordem ela importa e a combinação é quando essa ordem não importa, ok? Então, vamos pensar aqui, ó. Eleger um presidente e um vice-presidente representante de uma comissão dentre 10 pessoas. O que que acontece aqui? Eu vou ter critérios para presidente, para ser presidente e vice-presidente, vice-representante, ok? Então, quando a ordem importa, eu tenho um arranjo, certo? Escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Bom, a ordem aqui não vai importar. Não importa quem vai ser o primeiro ou o segundo funcionário. Tanto faz, ok? Então, eu tenho aqui uma combinação, ok? Formar senha de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Bom, eu vou ter que combinar. Como eu estou falando em sem repetir, eu estou falando em arranjo. Por quê? Porque a ordem que eles vão ficar importa, certo? Por exemplo, com 6 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu posso colocar 1, 2, 3, 4 e 5? Não, né?
porque aqui eu não posso repetir. Então, a ordem que eu coloco importa. Então, aqui eu tenho um arranjo, correto? Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, se eu vou fazer combinações com os dígitos, então eu vou ter combinar a mesma quantidade de dígitos para fazer combinações. Então, aqui eu vou ter uma permutação. Bom, organizar 6 livros em uma prateleira de qualquer ordem. Então, aqui não vai importar a ordem que os livros vão ficar, certo? Mas tem uma coisa, eu vou, a mesma condição que eu tenho, o mesmo ordenamento que eu vou fazer, que são 6 livros, são as opções que eu tenho de livros, certo? Então, aqui eu tenho uma permutação, certo? Bom, vou sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 para 20 pessoas. Então, não pode ser uma permutação que não são iguais, ok? Um arranjo, a ordem importa? Não, não importa, né? Então, eu tenho uma combinação, ok? Então, o que é importante aqui pensar sobre permutação, arranjo, permutação. O número de elementos é igual a as possibilidades que eu tenho para fazer, são iguais. O arranjo é quando eu tenho onde a ordem importa, e a combinação é quando a ordem não importa, ok? Bom,